Deus ainda mandou a chuva e também aliviou o ar para eles. Amém? João 3, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém, Jesus. João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Deus de poder, diante da tua presença, olha por as nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra venha ser semeada e venha cair em tua terra, Senhor. Que produza os frutos que o Senhor deseja. Que venha, Senhor, em nossos corações poder produzir o fruto que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, o teu querer, e que a tua vontade seja plena em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Essa palavra hoje é cantada, né? E nós, por fazermos isso muitas vezes, ela perde o sentido. Ela não tem mais a expressão que deveria ter em nossos corações. É uma palavra forte. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ela traz muito do que era João Batista, né? João Batista dizendo aqui que João Batista nasceu para exaltar a Cristo. João Batista é nascido para exaltar a Cristo. Ele foi o antecessor a Cristo. Ele é a câmara que balança no deserto, que hoje Jesus acabou de falar, né? E ali nasceu João Batista para engrandecer e exaltar Cristo. E de repente, João Batista se vê numa situação difícil. Ele ali foi colocado numa situação complicada. No texto um pouco anterior aqui, mesmo capítulo, mas versículo anterior, nós vemos aqui Jesus explicando a Nicodemos. E Nicodemos, que era necessário Nicodemos nascer de novo. Nicodemos começou a expressar uma dificuldade imensa em entender o que Jesus estava falando. Como pode um homem ter que entrar no ventre de sua mãe novamente, nascer de novo? Então, a complexidade do homem estava dificultando Nicodemos entender o que Jesus estava falando para ele. No século XIX, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer observou, ele estava num parque, em pleno inverno europeu, e ele observou que tinha perto do banco uns porco-espinhos, e eles estavam morrendo de frio, e de repente eles se ajuntavam para poder aquecer o calor de um, aquecer o outro, para que eles não se congelassem. E de repente eles ficavam incomodados, porque o espinho de um cutucava o outro, e ele ficava incomodado, e eles se separavam. Aí o frio começava novamente e eles se juntavam novamente. E aí os espinhos começavam a causar dor neles, né? Eles pegavam e se separavam novamente. E isso foi, ele começou a observar e viu que isso se alongou, né? Até que cada vez que eles se ajuntavam uma distância um pouco maior. Então eles se ajuntavam a uma distância um pouco maior, até que acharam a distância exata que poderiam ficar um do outro sem que os espinhos os incomodassem. E ali eles conseguiram se aquecer. E o filósofo começou a refletir sobre isso, né? E colocando o homem nessa situação. O homem com as suas carências, com a sua complexidade, né? E ele chegou à conclusão que é difícil parar, né?
É que antigamente era só um papelzinho, aqui já chega no caso. Antigamente era só um papelzinho, mas aí como a mente vai ficando mais fraca e tudo mais, aí a gente tem que fazer folhas enormes, né? Porque aí não se lembra de mais nada, tem que ficar escrevendo tudo, é dificuldade. É a idade, mas graças a Deus estou próximo da glória, né? Já vivemos bastante e mais um pouquinho já estaremos na glória com o Senhor, e esse é o nosso objetivo. E aí ele criou então o dilema do porco espinho. O homem também tem a mesma dificuldade, né? Quando chegamos perto um do outro, começa a sair foguinhos, né? Relâmpagos e tudo mais. E aí foi criado esse dilema do porco espinho que ele foi analisando, onde ele começou a analisar a complexidade das relações humanas. E ele chegou à conclusão de que todo mundo é impulsionado por uma vontade, um desejo incessante de viver. Para ele, isso era péssimo para o homem. Não é positivo, é uma coisa negativa. Porque não é uma coisa que o homem podia controlar. Era uma coisa que escravizava o homem. É uma vontade, um desejo, uma coisa que escraviza o homem a tal ponto do homem se tornar escravo da sua própria vontade. Era uma exigência infinita que nunca era satisfeita. O filósofo dizia que isso fazia com que o homem oscilasse entre a inutilidade do sofrimento e do desgosto. Para ele procurando uma saída, como conseguiria se escapar disso, ele conseguiu achar na arte, ele preferia a música, no caso, uma distração para que conseguisse contornar essa situação. Mas ele estava errado. Ele chegou bem perto, ele conseguiu caminhar e chegar bem perto. Ele bateu na trave, igual Nicodemos, ele chegou perto da porta, mas não conseguiu entrar. Porque o que nós vimos ali, que todo homem tem, é o desejo, a carência de seu Criador. A carência, lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu, fez um buraco enorme dentro do homem, e dali para frente o homem não consegue mais viver sem o Criador. O homem foi criado para que engrandecesse o seu Criador, vivesse do lado do seu Criador. E essa carência que ele conseguiu verificar dentro de si mesmo é a carência de Deus. É a carência do Criador. Devido ao pecado do paraíso, nós não conseguimos mais nos aproximar de Deus e ficamos assim carentes de Deus, e aí a gente começa a procurar em uma coisa, em outra, e não conseguimos saciar, porque é Deus que nos falta. Essa carência que ele descobriu era Deus. Talvez ninguém pregou para ele a ponto de ele ver que a falta que ele estava fazendo ali, que estava fazendo a ele, era realmente Deus. Porque o homem foi criado para exaltar o Todo-Poderoso. Somente para isso. O homem foi nascido para exaltar Cristo. Esse é o principal. O homem nasceu para exaltar Cristo. Mas como podemos fazer com que isso aconteça? O que devemos fazer para que Cristo cresça em nós? Como o versículo diz, é necessário que Ele cresça. O que podemos fazer? É fugir da aparência do mal.
Em João 3, 25 a 29, começa uma contenda ali, que logo se transforma numa tentativa de fazer com que João Batista se desvirtua da sua missão. Nós vemos ali, no versículo 25, suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Então estavam ali os discípulos de João Batista batizando, seus discípulos do lado ali organizando tudo. De repente chegou um fariseu, um judeu, um religioso, e começou a conversar ali com os discípulos de João, né? Porque para eles o batismo de João Batista ali não significava nada a não ser uma purificação. Então para eles não tinha problema nenhum. Estava ali se banhando com águas, então eles estavam se purificando, então não havia problema nenhum quanto a isso. Então eles não tinham nada contra João Batista. Por isso eles tinham o batismo apenas como uma purificação. Então eles não viam mal, então, mas aí ele suscitou essa contenda entre eles lá, que tem aqui, teu mestre que está falando bem dele, deu testemunho dele, e ele está batizando, igual vocês aqui. E todo mundo, João Batista estava batizando. Tinha gente para João Batista batizar, e não eram poucos, mas olha como é que é. E todo mundo está indo lá para se batizar por ele. Aí os discípulos de João já não resistiram e caíram na tentação. Aí eles começaram a discutir e falaram: não, está errado isso, vamos ver aqui o que a gente vai fazer para resolver essa situação. Então esse foi o plano que os judeus tentaram João Batista. E assim como João Batista teve os desafios, né, que ali no próximo versículo, eles chegam a João e leva exatamente como o fariseu queria, né? Foram a João, no versículo 26, e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Nesse momento, eles começam a tentar João Batista. O natural ali era João Batista ficar furioso, né? Nós mesmos já, não pode ser maior que eu. Eu comecei primeiro, eu sou o melhor, eu sou o bom. Eles queriam que João Batista ficasse irritado, nervoso, porque onde já se viu, ele começou primeiro de Jesus, e Jesus já está se despontando. Mas João Batista não cede à tentação. João Batista viu que ali era o mal. Ali tinha o mal infiltrado naquela parte. E ele fugiu. Ele, como cheio do Espírito Santo, fugiu. Tentaram fazer João Batista cair na tentação. Assim como João Batista, nós temos desafios, nós temos provações, que se nós não superarmos, poderão se tornar tentações terríveis. E depois pode virar uma grande coisa que nós não conseguimos vencer. Primeiro vem o desafio, primeiro vem a provação. E se nós dermos lugar a isso, vai se tornar uma tentação. E a tentação não se combate, a tentação nós fugimos. Igual João Batista, veio ali o desafio, veio a provação. Quando ele viu que era uma tentação, ele pegou e fugiu. Não tem como combater a tentação. Mas Jesus, lá no deserto,
Ele nos mostrou como é possível vencer as tentações, no caso. Mas Jesus é um caso à parte, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo, mas é melhor nós imitarmos João Batista por enquanto, que é mais fácil, né? Do que tentar imitar Jesus, porque Jesus é a própria palavra de Deus, né? João Batista, como venceu essa provação? João Batista usou a palavra de Deus. Com a própria palavra de Deus, ele venceu essa provação. No versículo 27, ele responde: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Então, nessa palavra, ele já quer que os discípulos dele, ele já vence a provação, porque nós só temos um método de vencer as provações e os desafios: é com a palavra, é com Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Se nós temos a Bíblia, nós temos Jesus. Se nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus, porque Jesus é a palavra viva. Jesus é o Verbo que encarnou e se fez presente entre nós. Então, se queremos vencer alguma coisa, algum desafio, é através de Jesus, que é a palavra. Como nós nos alimentamos de Jesus? Através da palavra de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou me alimentando de Jesus, eu estou me enchendo de Jesus. É através da palavra. É o único método. João Batista conhecia a palavra de Deus, sabia como se livrar das provações através da palavra de Deus. Então ele não cedeu à tentação, fugiu da aparência do mal através da palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para vencer a provação, no versículo 27, que no momento me remete à provação de Jesus lá no deserto, refletindo sobre a escrita, né? A gente começa a ler lá e começa a refletir. O diabo usando a palavra de Deus contra Jesus. Então, o diabo usando Jesus contra Jesus. Chega até a ser engraçado no caso, né? Se não for cômico. Ele está usando Jesus contra Jesus. Então, toda vez que ele vem com a palavra, Jesus é a palavra. Jesus já combate com a própria palavra. E o diabo não tem saída e deixa Jesus. Ele vê que ali não tem como vencer, porque ele se mostra conhecedor da palavra de Deus, né? Isso aí ele conhece bem. Mas ele não sabia que Jesus era a palavra de Deus. Não tinha como vencer Jesus, porque Jesus é a palavra. Então tentar vencer Jesus com Jesus fica até meio estranho no toque, né? Em Gênesis 3, de 1 a 24, nós vemos a experiência de Eva sucumbindo à provação, né? Por não fugir da aparência do mal. Vivia no paraíso na simplicidade. Vivia no paraíso na inocência, na comunhão com o Deus Criador. Tinha tudo. Era o paraíso, né? Por isso que é chamado de paraíso. Porque tinha tudo, mas não estava satisfeito. E o diabo começa ali a sua provação, né? A provação de Eva, com uma pergunta ardilosa, até simples de tudo, né? Uma pergunta que quando nós também recebemos tal pergunta, a gente fica até contente, porque nos pergunta uma coisa que a gente sabe responder, né? Pergunta uma coisa que a gente sabe responder, a gente fica contente, né? Então foi isso que o diabo usou, né? Fez uma pergunta para Eva, onde ela sabia a resposta, então ela ficou contente de responder. Não é desse jeito, é assim, ó. Deus falou desse jeito. Quer dizer, ela se mostrou totalmente conhecedora do que era para fazer. Não, tem que ser assim, assim, assim. Aí o diabo já começa
com uma mentira gostosa. Já envia uma mentira para ela. Ela responde com uma resposta firme, ela conhecia a resposta. No 3:2, ela responde assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí o diabo já aproveita a situação ali, né? E manda uma mentira, e como nós gostamos da mentira, né? Nós temos tendência a preferir a mentira do que a verdade. Né? A verdade nos machuca, a verdade ela nos choca, mas a mentira não, a mentira é gostoso, nós nos sentimos confortáveis com a mentira. Aí, quando o diabo joga a mentira, ela sucumbe diante da mentira. Quando eu começo a ler essa passagem, ela me remete ao golpe do bilhete premiado. Ela viu que ali ela poderia ter algum ganho, mesmo que ilícito, mas ela teria algum ganho. E aí dizem que o golpe do bilhete premiado é um dos golpes mais antigos do livro, né? E realmente é, porque o diabo não usou nada mais, nada além do que o golpe do bilhete premiado para Eva ali no jardim. Não, olha, não funciona assim. Na verdade, você não vai morrer. Ninguém vai morrer. Você não precisa morrer. E ali eu vejo Eva. Parece que o relacionamento de Eva com Deus era um relacionamento baseado no medo, né? Eu não posso pegar isso porque senão eu vou morrer. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou morrer. Parece que não era um relacionamento no amor de Deus, com o amor de Deus. Não. Parece mais um relacionamento comigo. Não, a gente não pode porque vai morrer. A gente não pode porque vai morrer. Na primeira oportunidade que o diabo fala para ela, você não vai morrer, ela se apega àquela mentira e fala, é isso que eu queria. Eu estava procurando isso. É isso que eu quero. Ela abraça a mentira e ali, como o golpe do bilhete premiado, Eva vem, se entrega todas as nossas vidas. O preço pago por isso é todas as nossas vidas. Todos nós fomos dados como garantia ao diabo naquele dia. Ela abraçou como um bilhete, né? E pagou pelo bilhete com a vida de todos nós. Naquele momento, abriu dentro de nós um buraco enorme, porque nós não temos mais Deus. Deus se apartou do homem. O homem pecou, o homem se rebelou. O homem preferiu a mentira do que a verdade. E onde tem mentira não existe Deus. Como um pastor, né? De repente o pastor chegou lá no culto e falou, ó, a partir de hoje não se canta mais tal hino, nem tal hino, nem tal hino, nem tal hino. Está proibido da equipe do louvor cantar esses hinos aqui na igreja. Porque quando eu começo a pregar, já mentiram tanto que a palavra não faz mais efeito. Porque canta o louvor da boca para fora. Né? Fala... eu louvarei o Senhor com toda minha vida. Na verdade, está se preocupando só com as coisas materiais e as coisas do Senhor está deixando para segundo plano. Então é mentira. Quando cantarmos, se não for de coração, se não for viver o que está cantando, é melhor não cantar. Porque senão estaremos mentindo. E a mentira não é bom. A mentira levou o homem ao pecado original, o qual o homem até hoje não aceita, né? Não, quem pecou foi ela, não foi eu não tenho culpa daquilo. Como no caso aqui
dos discípulos de João, no versículo 26. Em João 3, versículo 26, que eles foram lá e tentaram João Batista, né? Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Então ali tentaram João Batista, né? Mas João Batista fugiu da aparência do mal. João Batista rejeitou aquilo e preferiu a palavra de Deus, e com isso ele venceu. Porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, dentro da mente, dentro do coração de João Batista estava essa palavra: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tudo o que falava para ele de Jesus, que bom que ele está crescendo e que eu estou diminuindo. É isso que devemos ter dentro do nosso coração. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Em 1 Tessalonicenses 5:22, temos a orientação do apóstolo Paulo para fugir de toda a aparência do mal. Não precisa ser o mal, é só a aparência. Não precisa verificar se realmente tem algum fundo ali que pode ser o mal. Não é isso que Paulo está falando. Está vendo alguma coisa, tem alguma aparência do mal, fuja. Não vá para lá. Fique longe. É isso que Paulo está falando. Não preciso investigar, não, deixa eu ver a fundo aqui se realmente tem um mal aqui. Não. Tem aparência, fuja. O melhor é manter-se bem longe. E também em Tiago 4:7, o apóstolo Paulo novamente orienta a resistir ao mal como sendo o próprio diabo. Fugir do mal como se fosse o próprio diabo. É isso que Paulo fala a Tiago lá. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Devemos viver esse versículo. É necessário que ele cresça. Jesus está tocando nos nossos corações para que viemos viver esse versículo. Nossa mente tem que estar ocupada com isso. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que eu encha de Cristo e que o meu eu, o meu orgulho venha a ser cada dia mais reduzido. Que eu não viva mais eu, mas que eu viva a Cristo. Porque nós somos nascidos para exaltar Cristo. Glória a Deus. Nós somos criados para isso. Nascidos para exaltar Cristo. Mas o que devemos fazer para que Cristo cresça em nós? Nós devemos nos encher do Espírito Santo. A ordem é essa: enchei-vos do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito, nós nos livramos, conseguimos verificar, saber o mal que nos aproxima. Quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós sucumbimos ante as provações e tentações. João Batista se mostrou cheio do Espírito, no versículo 27 a 36. Através do Espírito Santo que habitava em João Batista, ele identificou que Jesus era o Cristo. Versículo 27. E respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Aqui ele já fala que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Deus vivo que desceu do céu. No versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aqui João Batista se refere a Cristo como aquele que desceu do céu. Então ele explicando aos seus discípulos, ele fala: vocês estão trazendo isso para mim, mas ele é aquele que desceu do céu.
Eu sou apenas aqui da terra. Vocês não têm que me comparar com ele. Eu sou um terreno, eu sou daqui. Ele não, ele desceu do céu. Ele tinha o Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo para conseguir ver isso. E os apóstolos, os discípulos dele, não. Por isso os discípulos dele sucumbiram à tentação provocada pelo judeu. E que Jesus veio trazer a intimidade que o homem tinha com Deus lá no paraíso. No versículo 32 a 35. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai é um Filho, e todas as coisas confiou às suas mãos. Então João Batista confirma que Jesus é o Cristo novamente para os seus discípulos. Ele já havia falado isso antes, e agora ele fala novamente. Quando ele falou, 2 dos seus discípulos foram e se juntaram a Jesus. E aqui, ele novamente fala para os seus discípulos: eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho, mas aquele é o Cristo. Ele não fica, vai vir, não. Aquele é o Cristo. Através do Espírito Santo, ele já sabia que Jesus era o Cristo. E ele dá testemunho dele. Então, o relacionamento, Jesus nos trouxe novamente um relacionamento com Deus que nós perdemos lá no paraíso. Quando Eva nos vendeu como um deleite premiado, Jesus nos trouxe de volta perante Deus. Mas para isso temos que aceitar a Jesus. Nós devemos viver Jesus dentro do nosso coração. Se não vivermos Jesus, nós não somos mera criatura. Nós não teremos Deus morando dentro de nós, então estaremos naquele vazio ao qual o filósofo alemão conseguiu identificar que dentro do homem há aquele vazio terrível, que é uma vontade, um desejo incontrolável, que ele tenta se satisfazer com as coisas mundanas, com o que o diabo lhe dá, mas não consegue. Ele é apenas distração e logo volta tudo novamente. Mas quando nós nos enchemos de Jesus, que é a palavra viva, é o Deus que desceu do céu, aí sim somos satisfeitos e vivemos uma conformidade com Deus. E não precisamos mais ficar buscando na música, na arte e no que mais o mundo pode oferecer para que possamos satisfazer a nossa vontade de Deus, a nossa necessidade de Deus, a nossa carência de Deus. Nós nos satisfazemos com Jesus, a palavra viva que desceu do céu. Quando nos esvaziamos do Espírito Santo, nós começamos a pecar sem perceber. Nós pecamos e não sabemos que estamos pecando, porque o Espírito Santo não está em nós. Ele não nos toca falando: você pecou. E aí nós sucumbimos, nós vamos cada dia mais nos afundando no pecado. Em Apocalipse 2:5, a carta a Éfeso, Jesus orienta ali para que refletirmos no lugar que caímos. Você caiu. Você não está mais na situação que deveria estar. E Jesus toca ali e fala: reflita, vê o lugar que você caiu e retorna. E aí, lendo lá, nós começamos a refletir, Deixa eu contar uns meses atrás, que é onde eu caí.
depois eu volto uns anos atrás, mas não é isso que está falando lá. Onde que o homem caiu que perdeu totalmente o contato com Deus? Foi no paraíso. Foi lá no paraíso que o homem perdeu o contato com Deus totalmente. Nós tentamos voltar todo o tempo, né? Mas quando vemos o ponto de ruptura, o qual nós rompemos o relacionamento com Deus, foi lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Foi lá que caímos. E desde então não temos mais como restabelecer a intimidade com Deus. Ao homem é impossível ele se aproximar de Deus por si só, sozinho, é impossível. Mas foi Adão e Eva que pecaram. Nós nunca reconhecemos o pecado original como nosso. Este é o nosso problema. Por isso que Deus fala, fica lá, volta atrás, vê onde você caiu. Quem aqui já identificou o seu pecado original como seu? Ninguém. Não, foi Adão e Eva que pecou lá, eu nem estava lá, nem existia, não é meu não. Irmãos, nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós devemos reconhecer o pecado original como nosso pecado, porque a partir do momento que nós entendemos, nós nascemos, a partir do momento que nós entendemos que temos o conhecimento do bem e do mal, esse pecado nos é imputado. E ele nos leva para o inferno. Por isso nós devemos pedir perdão. Nós devemos reconhecer que nós pecamos. E por isso não merecemos mais a glória de Deus. Não somos merecedores mais da glória de Deus. Não merecemos ter Deus conosco porque nós pecamos. Mas a partir daquele momento que nós reconhecemos o nosso pecado, para isso nós devemos estar cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence disso. Não somos nós, por isso que ao homem é impossível conseguir se aproximar de Deus. É impossível ao homem sozinho conseguir a salvação. Somente Deus, Jesus, a palavra viva que desceu do céu e nos foi entregue, somente Ele pode nos aproximar de Deus. Nós não reconhecemos o nosso pecado como sendo o pecado original. E culpamos sempre alguém por ele. Não, a culpa foi de Adão e Eva, não foi minha. Como fez Adão, né? Adão lá no capítulo 3, versículo 11 e 12. Mesmo ele pecando, ele não reconhece como seu pecado, né? 3, 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste a árvore que te ordenei que não comestes? Disse o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Aqui Adão não só não reconhece o seu próprio pecado, como também culpa a mulher e Deus por ele ter caído no pecado. É isso que nós fazemos. Quando pecamos, a culpa não é minha, a culpa é do irmão que fez pecar, a culpa é do fulano que fez eu pecar. Eu sou inocente. Eu não tenho pecado. É impossível eu pecar. Alguém fez eu pecar. Não foi eu mesmo, não. Então, com esse pensamento, essa pessoa nunca será salva. Nunca conseguirá a salvação. Está destinada ao inferno se não mudar de vida. Porque é impossível ela estar cheia do Espírito Santo, porque ela não reconhece o próprio pecado, então não tem o Espírito Santo dentro de si. É impossível essa pessoa reconhecer o seu erro e pedir perdão, porque não foi ela que pecou.
impossível essa pessoa reconhecer Cristo como seu Salvador, porque se ela não tem pecado, para que ela precisa de Cristo? Então, é como se fosse a lei, né? Quando tropeça a lei sendo uma escada, você começa a subir os degraus, se você tropeça num em cima, você escorrega todos eles, né? É isso que diz a Bíblia. Quando a lei são os 10 mandamentos, você começa a subir, e quando você chega lá e escorrega em um, você cai em todos. É exatamente isso. A pessoa não consegue subir porque ela não precisa. Ela já está lá no topo. Então, essa pessoa, como Adão, né, sempre culpa os outros. E também não foi diferente, né? Foi um tal de empurra lá no paraíso, né? Adão culpou Eva e culpou Deus. De repente, da mesma forma, né? Eva, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 30, né? Ela também arruma um culpado. Então disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu não tenho culpa. Porque a serpente me enganou aqui, olha ela aí, ó. Ela está me enganando aí, ó. Ela pode confirmar. Não foi culpa minha, não. Eu não tenho pecado. Eu sou inocente. Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós agimos dessa forma. Lá, o pecado original, o que eles cometeram lá, nós fazemos isso direto. Ela foi por um fruto. Nós trocamos Cristo aí por coisas menores ainda. Nem se come. Às vezes é um desejo de fazer alguma coisinha que não vai dar nada. Às vezes é satisfazer o próprio desejo para satisfazer o nosso orgulho, o nosso ego. Às vezes é pisar o irmão, humilhar o irmão, para que a gente possa se sentir engrandecido. É isso. Nós somos pecadores. Só quando reconhecemos que somos pecadores é que nós podemos nos aproximar de Deus. É verdade. Só quando reconhecemos que somos pecadores é que o Espírito Santo vai estar morando em nós. Se nós não reconhecemos o pecado, o Espírito Santo não está em nós. É isso que diz a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vier, irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo dentro dela, ela não tem pecado. Ah, não sou pecador. Ela não precisa das demais coisas. Porque ela já está no topo. Ela já mora no céu. O céu dela. Ela é o seu próprio Deus. É isso. Por isso devemos ser humildes. Como João Batista. É necessário que eu cresça e que eu diminua. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Mas quem está fazendo é Jesus Cristo. Eu apenas sou um vaso. Verdade. Para que você não se engrandeça. Às vezes Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida aí. Operação de milagres e tudo mais. Você tem que estar humilde. Para que isso não venha ensoberbecer o seu coração. E você perca a salvação, que é a coisa mais importante do homem. O que nós vivemos aqui é muito pequeno em relação a uma eternidade que nos está programada. Então, eu vou sacrificar a vida aqui para uma coisa que eu não sei se realmente pode acontecer. Irmãos, você está aqui. É só você pedir que Deus te mostra. Verdade. Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. Não importa se foi em espírito ou não, o importante é que ele foi lá e viu as coisas magníficas de Deus. Ele tinha dúvida de que existia? Não. Se você tem dúvida, comece a perguntar a Deus. Comece a orar. Você quer ver anjos? Ora. Peça a Deus. Porque segundo a Bíblia, Ele dá a todos que pede. Pedir e recebereis. É isso que fala.
começa a orar, começa a buscar, começa a se encher da palavra de Deus, que é isso. E você vai ver, depois que você ver, não estou falando só, anjos, tem muita coisa que Deus quer te mostrar. Depois que você ver, não tem mais dúvida no seu coração. A pessoa vem, igual falaram para um matemático antigo, né? Falaram para ele assim, mas como é que você pode acreditar em Deus? Não tem nada que prova que Deus existe. Ele falou assim, tem 50% de chance de Deus existir e 50% de chance de Deus não existir. 50% para mim é muita coisa, então eu prefiro acreditar nisso. Amém. É isso. A probabilidade, 50% sim, 50% não. 50% para você é muita coisa? 50% é muita coisa. 0,0000 alguma coisa, isso sim é pouca coisa. Mas 50% é muita coisa. Então, ele preferia não correr o risco de ter que enfrentar o inferno, porque 50% é muita coisa para se jogar fora. Dessa forma, quando não assumimos a culpa dos nossos pecados, sempre procuramos um culpado, como fez Adão e Eva. Nós devemos sempre ter em mente, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós nascemos para exaltar Cristo. Somos nascidos para isso, exclusivamente para isso, e somente para isso. E o que nós devemos fazer, sempre estarmos prontos para fugirmos da aparência do mal e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Porque um dia Deus vai trazer juízo. Todo mundo tem na internet ali uma vertente que fala que o Deus do Antigo Testamento não é Deus, é o diabo, né? Porque é um Deus muito malvado, muito cruel. Deus é amor, mas também é juízo. Você está provando o amor. Aqui no momento é só o amor, mas virá o juízo. Lá no Velho Testamento, a pessoa provava o amor de Deus, a misericórdia de Deus e também o juízo, tudo junto. Lá em Israel, por exemplo, quando foi falado, nada vão pegar de despojos desta batalha. Aí foi um, catou lá uma capa, deixou bonita, uma capa babilônica, catou algumas coisinhas, foi lá, escondeu lá dentro da tenda dele, enterrou lá para que ninguém achasse. De repente, o Deus começou a cobrar o pecado no meio do povo ali, e Josué falou, não é possível, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo, porque tem pecado entre nós. Aí lançaram o sorte lá, caiu sobre o furacão, e o juízo foi executado na hora. A terra se abriu, ele foi envolvido com sua família, o juízo foi executado na hora. É esse exato juízo que vai acontecer no dia em que Jesus falar, acabou. Agora acabou o amor e veio o juízo. Então estejam preparados, para que não seja feito surpresa. Deus é amor, mas também é juízo. O diabo fica soprando no teu ouvido assim, não precisa ser crente igual você está falando para você, não. Não precisa ser aquele crente fervoroso, aquele crente que fica orando, aquele crente que fica na igreja constantemente. Não precisa disso, não. Deus é amor. É o mesmo diabo que falou para ela lá, não, você não vai morrer. Anos depois ela estava morta. Morreu ali espiritualmente, mas anos depois ela morreu de novo. Duas mortes ela provou. Provou a morte ali, espiritual, que precisou ser sacrificado no animal para que pudesse voltar a ter chances espirituais. E depois morreu, sentiu a morte física.
e não deve ter sido fácil. Ela dá para ver ali o arrependimento dela, né? Foi até meio difícil para ela, né? Entender o que significava aquilo. Assim como Nicodemos, né? Todo homem tem a dificuldade de entender as coisas, né? E com ela não foi diferente, né? Porque foi prometido, ó, virar o varão que vai trazer a normalidade que era antes. Aí ela tem Caim, aí falou, pronto, é esse. Já resolveu o problema. Nós vamos voltar para o paraíso. Então, era bem difícil para ela entender as coisas, mas depois que nasceu Abel, ela entendeu que a coisa não era bem como ela estava pensando. Nasceu Abel, né? Vento. Coisa insignificante. Primeiro veio Caim, né? Aquele nome pomposo e tudo mais. Aí veio Abel, ela entendeu que não era bem do jeito que ela estava pensando. Não é o que eu estava pensando, então não é mais o que. É isso, irmãos. Essa é a palavra de Deus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não tire isso da sua cabeça. É necessário estar cheio do Espírito Santo. É necessário fugir da aparência do mal, para que você tenha um relacionamento íntimo com Deus e conheça quem realmente é Deus. Porque quando nós não conhecemos Deus, nós pecamos. Nós erramos. E o erro é um pecado. Jesus falou ali para os estudiosos e para os religiosos da época, né? Que vieram com a palavrinha, né? Mestre, olha, é assim. Jesus falou assim, vocês estão completamente errados. Vocês não conhecem que é a palavra de Deus. Vocês leem de uma forma e entendem de outra. Está tudo errado o que vocês estão pensando. E com uma palavra só, ele acaba com você. Deus não é Deus de vida. Deus não é Deus de mortos, mas de vida. E ainda cita um versículo tão simples, uma palavra ali. Jesus é a palavra, né? Ele conhece tudo, né? Quando Deus disse sobre de quem ele era Deus, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo. Então, qual que era a palavra que deveria ser usada? Eu fui o Deus, mas não eu sou. Eu sou. Então Abraão, Isaac e Jacó não morreram, estavam vivos diante da presença de Deus. Amém. Então é isso, irmãos. A palavra de Deus é muito simples. Na simplicidade de um versículo está a resposta para a gente. Basta buscar. Amém. Se eles tivessem estudado e buscado corretamente, eles teriam a palavra, não precisariam ler tantos anos, né? Tanto que é dos saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição. Aí Jesus vem e mostra para eles que eles estão errados, existe a ressurreição, e depois da ressurreição vai ter o céu e o inferno. Vocês escolhem o que querem. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para hoje. Creio que Deus falou as nossas orações para o domingo. Senti a presença de Deus antes de ministrar a palavra, que falou comigo que nós devemos estar cientes de que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E que você nasceu para uma coisa só para exaltar e agradecer o nome de Jesus Cristo. Viva isso e será feliz, porque a felicidade é Cristo. Não tem felicidade em lugar nenhum no mundo. Não tem felicidade em lugar nenhum ao nosso redor. Somente em Jesus Cristo somos felizes e completos. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Medite por um instante. O que tem feito com que Jesus diminua e você cresça? O que na nossa vida, irmãos, nós precisamos colocar diante do altar do Senhor nessa noite, que tem abafado a presença de Jesus, a
glória de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Jesus seja apenas um instrumento para nos promover, para que a nossa vontade apareça. Mas nessa noite somos exortados a diminuir na presença dele, a nos humilharmos, a nos rendermos, a nos entregarmos totalmente ao Senhor, fugindo de toda a aparência do mal, nos enchendo cada dia do Espírito Santo, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que ao olhar para nós as pessoas vejam Jesus. Glória a Deus. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Aleluia. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Oh Deus, escondo o rosto para que vejam Tua Santo Tu face és em o mim, Pai. Somos tentados todos os dias a e que falhar. diminua eu, Queremos crescer, oh para que Tu Deus, cresças, de maneira que Senhor, não é correta, Pai. mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os olhos me veem, Aleluia. debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Oh Deus amado, lugar secreto, só Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça nos basta, no Pai. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só a graça me Glória ao Senhor, Pai. Aleluia, Deus. Tua graça nos basta, Pai. Bendito Tu és, ó Deus. Diminua, Pai. Eu diminua, Senhor.